Olá, tudo bem? Aqui estamos para o episódio 8 do Outubro Rosa, Outubro por Você. Sim, nós estamos em novembro, mas essa gravação ela está sendo refeita no dia de hoje. Por quê? Porque a Carol ela finalizou com nós, ela já esteve aqui fazendo a gravação, mas houve um problema técnico. E a gravação que nós fizemos do episódio 8 não pôde ir ao ar. Então aqui estamos hoje com a Caroline para refazer essa gravação. Então, me chamo Gisele Guindani, sou esposa, mãe de 2 adolescentes, terapeuta e uma das fundadoras do projeto Viver Além do Câncer. E hoje, então, estamos aqui novamente com a Caroline, que aos seus 38 anos recebeu o diagnóstico de câncer de mama e hoje ela, com seus 46 anos, está aqui para contar um pouquinho da sua história, da sua experiência, da sua transformação ao longo dessa jornada do diagnóstico de câncer de mama na vida dela. Carol, primeiramente queremos agradecer a tua presença aqui pela segunda vez. Ficamos muito felizes que tu tenha aceito novamente estar aqui conosco, tá? Para trazer a tua história, porque com certeza, se houve o que aconteceu, por algum motivo teve. E se a Carol aceitou retomar novamente essa gravação conosco, é porque alguém precisa, sim, escutar a história dela e talvez refletir sobre a sua vida também através das experiências dela. Carol, muito obrigada, Rede Coração. De nada, capaz. Carol, pode nos contar um pouquinho quem você era e como era a sua vida antes de receber o diagnóstico de câncer de mama? Eu era professora, né? Sou formada em biologia, professora. Na época, minha filha era pequena, enfim, e ela estava com 8 anos quando eu recebi o diagnóstico. Eu corria muito, né? Eu trabalhava direto, eu trabalhava em 2 escolas, eu tinha 40 horas, esposa, estava cuidando da minha mãe, que no momento estava morando comigo. Meu pai tinha falecido, então, e, e eu acho que eu me preocupava demais com as outras pessoas, assim, eu não prestava atenção em mim e as muitas vezes que o meu corpo deu sinal de que não estava bem. Que tinha algo, Carol, a ser olhado. Ele não estava bem. E isso que eu sempre tive uma preocupação, né, em relação a isso, que na verdade eu venho de uma família onde o câncer é genético, nós temos uma alteração, né, no gene, no BRK1. Então essa alteração faz com que a minha família, todos os familiares tenham câncer, né? Inclusive eu tenho 3 homens com câncer de mama na família, né? Tive 3 homens, um tio, 2 primos. Minha tia também teve câncer de mama. Então é uma coisa assim bem forte, né? Eu sabia que um dia eu ia ter, porque sabia dessa mutação, né? Sempre cuidei, mas eu sabia que um dia eu ia ter, né? Já tinha tirado fibroadenoma, né, que é um tumor benigno, vamos dizer assim. Eu já tinha tirado aos 19 anos, que foi quando eu tirei o primeiro caroço. Depois, aos 36, eu tirei de novo. Eu fazia mamografia desde os 25 anos, exatamente por ter essa característica, né, por ter esse gene. Então, eu sabia da questão genética da minha família, então isso era uma preocupação. Todos os anos que fazia, Carol? Todos os anos, desde os 25 anos. Tá? Eu sei que a exigência, né, seria a partir dos 40, dos 40, desculpa, mas exatamente por eu ser de uma família onde, inclusive, tem homens com câncer de mama. Era um preventivo mesmo, eu fazia né? desde os 25 anos. Então, Quanto que isso é importante, né, Carol? e isso sempre cuidei, sempre fiz exame de toque, né? Enfim, eu sempre tive uma preocupação muito grande com isso, com outras partes, não só a mama, né? Eu tinha uma preocupação, enfim, com todas as outras partes do corpo em que o câncer
poderia ter aparecido. Tava mais sujeito, talvez. Carol, e como é que tava a tua vida emocional ali, antes de receber? Tu comentou que tu teve a perda do teu pai, né? Isso. Foi um pouco antes, fazia mais tempo? Fazia uns 3 anos e meio, 4 anos, em que o meu pai havia falecido. Infelizmente, meu pai faleceu de câncer. Ele teve câncer na bexiga, mas ele negou. Isso é uma coisa complicada, assim, né? Ele negou por muito tempo que ele tinha doença. Ele não aceitava, ele não tratou. Durante 3 anos, ele sabia, já tinha um diagnóstico médico, mas ele continuava negando a doença. Ele não fez tratamento, ele fez tratamento na finaleira, né? Na finaleira, quando a gente diz que ele viu que ele não conseguiria mais enrolar, né, a família, ele urinava sangue, então isso era um problema, começou a ter anemia, então o corpo dele já estava com metástase, exatamente por não ter tratado. Eu sempre digo assim, já são 10 anos, né, que o meu pai é falecido, mas se ele tivesse tratado na época que foi descoberto, ele estaria vivo com certeza. O quanto é importante o tratamento, com certeza, né, porque ele era um homem muito forte, né, e saudável, enfim, então ele estaria vivo, só que ele negou. Não aceitou. E isso é uma coisa assim, como nós sabíamos, né, como ele sempre soube, eu acho que ele tinha medo dessa situação do câncer, porque a palavra assusta. Quando se fala em câncer, é como se tu tivesse recebido uma sentença de morte. Quando alguém diz que a fulano está com câncer, pensa assim, meu Deus, quanto tempo a pessoa tem, né? A palavra ainda é associado à morte. Peso muito forte ainda, né, Carol? Ainda é. As pessoas não costumam dizer aqueles que passaram por isso e que estão bem. É sempre lembrado aqueles que passaram e que por algum motivo não conseguiram, né, passar pela doença, acabaram não estando mais hoje entre nós, né? E então é sempre lembrado esses, não lembrado os que passaram e que estão bem hoje. Que superaram, né, Isso, Carol? que estão bem. E por isso que eu digo, a minha família, 80% dos meus familiares que os 100% têm câncer, né? Então, assim, dos 80% estão bem, porque assim que descobriram que tiveram o diagnóstico, trataram. O quanto é importante realmente logo iniciar o tratamento médico. Por isso que nós do Viver Além do Câncer, a gente sempre frisa muito, né, Carol, o quanto que é importante a medicina tradicional. E nós estamos aqui para justamente agregar, podendo auxiliar no lado emocional também. E aquela frase que a gente sempre diz, né? O que aconteceu antes de tudo acontecer na vida de quem recebeu esse diagnóstico? Algo aconteceu. Por que será que a Caroline recebeu o diagnóstico de câncer aos 38 anos, né? Carol, qual foi o momento em que você soube que tinha câncer e como você se sentiu naquele momento? Bom, eu tinha feito mamografia, como eu disse, eu sempre fazia, então eu tinha feito mamografia em novembro de 2016. Eu sempre passava o outubro rosa e o meu cérebro pensava, não, novembro já vou fazer os meus exames. Então eu fiz em novembro de 2016 e não tinha nada. Estava, né, sem problema nenhum, não tinha nenhum indício de tumor. Isso foi em novembro. E aí passou dezembro, janeiro, fevereiro e em março, né, meio de março por aí, a minha mama endureceu, ela empedrou. Do nada, assim, né, ela endureceu, virou um tijolo, num fim de semana, que eu não conseguia nem deitar sobre, né, o braço, não conseguia. Foi uma coisa, ela pesou, era uma coisa que eu sabia que tinha algo errado. E era dolorido, Carol? Não, não. Ela só endureceu, isso. Então eu sabia que tinha algo errado. Tu já sentiu ali? Aí naquele fim de semana eu já me desesperei. Na segunda-feira liguei para o médico, né, o meu ginecologista
que me acompanhava para tentar marcar uma consulta já para saber o que tinha errado. E na época, assim, eu não consegui, né? Como médico, a gente sabe que é difícil às vezes conseguir a consulta. A secretária, inclusive, falou que seria para outra semana. Então, eu teria que aguardar, tipo, uma semana e meia para conseguir a consulta. E aí eu pedi para ela, eu digo, não, então pede pelo menos uma requisição de uma ecografia mamária e uma mamografia, Sim, porque né? tu já sabe. Porque daí eu pensei, bom, daqui a uma semana e meia, quando eu for no médico, em vez de aguardar para ainda pegar a requisição, para ir fazer exame, eu já vou com os exames pronto para consulta, né? Uhum. Então, assim, sabe, foi a minha cabeça Já pensava, começa já vou facilitar a coisa. agilidade. É, isso foi na segunda-feira, na terça eu peguei as requisições. Eu posso dizer assim que tive sorte nesse sentido, porque na quarta-feira eu consegui a ecografia e na sexta-feira eu consegui a mamografia, Naquela mesma naquela semana. semana, para poder fazer. E aí na quarta-feira, quando eu fiz a mamografia, aliás, a ecografia, e como eu já sabia como funcionava meu corpo, né, e por ser bióloga e por conviver com toda essa situação de câncer em família, eu vi que alguma coisa tinha errado, tinha uma formação diferente na minha mama, né, tinha uma formação de algo diferente. E comentei ainda com o médico, aí ele disse que ele não podia dar nenhuma informação, enfim. Peguei o resultado na quinta-feira, já vi que na eco dizia que é uma classificação que tem de tipos de tumor, né? Que é o Uhum. BIRADS, é uma classificação internacional que fala da possibilidade de câncer ou não. E aí o meu já estava BIRADS 5, então era confirmado. E aí eu levei até o médico na quinta-feira, mesmo sabendo que a minha consulta era só na outra semana, mas eu, né, ele pedi para ele só olhar, nem falei com ele, assim, pedi para a secretária levar até ele, levou até ele, ela voltou de lá e disse, olha, ele já pediu Biópsia. uma biópsia, já que tu vai fazer a mamografia na Uhum. sexta, já faz a biópsia. Fiz a biópsia, fiz a mamo, na terça-feira eu estava dando aula, e meu celular estava com a bateria meio assim, e eu coloquei na hora do recreio, na sala dos professores para carregar. Coloquei antes e na hora do recreio fui pegar o celular que ficou carregando na sala dos profs. Uhum. E aí eu vi que tinha várias ligações da secretária do médico. E aí eu liguei para ela e ela me disse: "Ah, tem como tu vir aqui, saiu o resultado da tua biópsia, e eu gostaria que tu viesse aqui junto com o teu marido." O médico, né, pediu que tu Uhum. viesse junto com o marido. Ali eu tinha certeza que eu tinha ganhado na Mega Sena invertido. Ia ser divertido ser boa, E Carol. aí foi assim, na hora ai, não sei, E, aí meu cérebro e entre a bloqueou ligação ali que tu falou com ela, quando foi a consulta daí, Carol? a tardinha A mesmo. tardinha mesmo. Foi ali. Em 40, eu larguei tudo. Larguei tudo. Uhum. E foi embora. É, nessa hora, isso é uma coisa que indiferente, assim, preocupação de doença, enfim, eu largo tudo, né? Então, larguei tudo, deixei conteúdo para alguém me substituir, porque eu teria aula depois ainda, e eu Aham. fui para o consultório. Fiquei aguardando meu marido, que na época nem estava na cidade, ele teve que vir de uma outra cidade, né? Ele estava em Veracruz. E aí aguardei, mas ali eu já estava Já chorando. Eu já sabia. saí chorando da escola, já fui chorando do consultório, já fui chorando. Mas o meu cérebro estava com dificuldade em entender a situação. Eu lembro que daí, quando eu entrei no consultório do médico e ele abriu o papel e leu o meu diagnóstico, o meu cérebro pensava assim: não, eu estou dormindo, isso aqui é um sonho e o meu celular vai despertar. Né? Eu levei muito tempo a entender A isso. entender Eu saí do que era real. consultório, eu voltei para casa ainda achando: não, mas isso aqui é um sonho e vai despertar o relógio, porque não está acontecendo comigo. Carol, e quando despertou o relógio?
Como é que te sentiu quando a ficha caiu, assim? Eu acho que eu não tive tempo Não. de pensar, Já foi porque pro tratamento, isso, já. e isso é uma coisa que eu digo assim, infelizmente, infelizmente o sistema de saúde não dá esse apoio a inúmeras mulheres que recebem um diagnóstico. Elas têm que aguardar por um tempo para nova consulta, para um médico, para, sabe? E o câncer, tu corre contra o tempo. E eu tive o privilégio, em função, né, de ser professora, enfim, e aí nós termos, né, um sistema de saúde, um convênio que nos proporciona isso. Então foi tudo muito rápido. Eu recebi o diagnóstico no dia 28 de março e no dia 29 de manhã tinha uma equipe numa clínica, né? Tinha uma equipe todinha para cuidar de mim. Então tinha psicólogo, tinha nutricionista, tinha um oncologista, tinha mastologista. Então tinha uma equipe toda me aguardando. Quanto isso é importante, né, É, Carol? Se sentir acolhida por todos, isso. né? E eu continuo dizendo assim, né? O meu médico, não sei se dá para falar nome, não dá para falar nome, né? Bem à vontade, Mas, Carol. enfim, o meu médico, que é o Dr. Marcelo Dotto, ele, a equipe, as pessoas que cuidaram de mim e que cuidam de mim ainda, porque eu sigo em tratamento, né? Então, todas as pessoas que cuidam de mim dentro da equipe do Dr. Marcelo Dotto, eles cuidam de mim como Caroline Furtado. Eu não sou uma estatística, eu não sou um número a mais de câncer. O quanto isso é importante. A gente sempre fala, cada ser, ele é único. É, Ele tem que eu ser sou tratada tratado. assim, eu sou diferente. Quer dizer, eu e todos os outros pacientes, Sim, entendeu? mas cada um é único lá É, dentro. isso. O Não tratamento existe. e as pessoas têm que entender que hoje a medicina, né, enfim, as informações, quando a gente fala, fulano tem câncer de mama, a gente enumera, e existe uma leve enorme de tipos de câncer de mama, tá? Hoje o câncer de mama tem nome e sobrenome, então, assim, são muitos tipos, eles se alimentam de várias, né? A gente diz assim, tem alguns que são hormonais, são. Então, é uma leva muito grande, não tem como tu comparar, não tem como tu dizer, fulano, porque sempre tem isso. Ah, mas fulano fez químio primeiro e depois operou. Por que que fulano operou primeiro e depois fez químio? Ou por que que só operou e fez rádio? Ou por que que a químio durava 1 hora e da outra pessoa durava tanto tempo? Por que fazia toda semana ou fazia cada 20 dias? Porque cada tipo é um tipo. Não tem Uhum. como tu comparar. Não tem como tu dizer, ai, fulano. A coisa que mais dói quando eu escuto, porque câncer é câncer. É Aham. horrível. E A pronto, mente e ponto. imaginária É vai a isso. mil, né? É. Não tem como dizer, ai, é que fulano foi menos, assim, ó, acho que o dele era mais fraco. Gente, não existe mais fraco. É o nome e sobrenome? É, Cada um tem uma receita isso, é diferente. E cada organismo reage de um jeito, diferente. tá? É relativo, então não tem Uhum. como comparar. Carol, nós do Viver Além do Câncer sempre temos aquela frase muito forte, né? Que a gente acredita que algo aconteceu antes, há pouco tempo, ou talvez alguns meses. Então, vou te fazer Uhum, a pergunta que nós sempre fizemos, né? O que uhum. aconteceu antes de tudo acontecer na tua vida, antes de receber o teu diagnóstico? O que emocionalmente te abalou mais antes de tu saber que tu estava com câncer? Na tua vida, no teu convívio, na tua esfera, seja ela familiar, É, profissional, aconteceu eu, algo que te abalou? eu tinha me deixado de lado. Na verdade, eu sempre me deixei de lado. Eu sempre cuidei das outras pessoas. Eu sempre me preocupei com as outras pessoas, né? Eu sempre, claro que é normal a gente, né, cuidar Uhum. das outras pessoas, cuidar do filho, cuidar do marido, cuidar da mãe, cuidar do pai. Eu entendo isso, mas eu não tinha tempo para mim. Então, assim, eu corria para minha filha, eu corria para meu marido, eu corria para minha mãe. No caso, minha mãe estava morando junto comigo em função da morte do meu pai. Então, eu cuidava deles, eu fazia almoço para eles e na correria eu acabava tomando café e comendo pão.
porque não, sabe, eu tinha que correr para a escola, mas eu tinha que deixar tudo pronto para eles. Então eu sempre A tua vida antes não era para ti. não, eu não cuidava de mim. Eu não. Não é que a gente cuida, enfim, mas eu não tinha tempo para mim. Aham. Eu não. A gente não se É, priorizava isso. Eu naquele era a momento. esposa, eu era a mãe, eu era a filha, eu era a dona de casa, eu era a professora, eu era a bióloga, mas eu não era a Caroline Furtado. Olha que interessante, né? Carol, e dá para dizer que o diagnóstico de câncer vem como um novo recomeçar na tua vida, como a Carolina? Eu uso a frase há muito tempo, assim, quando eu recebi o diagnóstico, acho que depois que passa a parte da desgraceira mesmo, né? A gente acaba pensando. E eu uso uma frase que é assim: a minha vida virou do avesso. E o avesso era o lado. Eu descobri que o avesso era o lado certo. Linda Tá? frase, realmente. Eu tive que repensar a minha vida toda. E quantos, talvez, de vocês não precisam, talvez, usar ou falar ou repensar uma frase dessa em sua vida, né, Carol? Eu tive que repensar, eu tive que. Te reencontrar. É, Ai, vamos lá. Carol, em algum momento você sentiu medo da morte? Como você lidou com essa emoção? já vou Ficar. pegar o lenço, né? Tá. Porque eu já choro nessa parte. Teve algum momento? Eu não tive medo da morte. A morte não é algo que me. A morte em si não é algo que me causa medo, tá? Eu digo que eu tinha medo de não ver o sol e sentir o vento. Isso eu repito sempre, né? Porque é uma coisa tão simples que as pessoas não param, né? Elas não param para agradecer. Claro que tem dias com chuva, óbvio, mas o sol está lá, Uhum. né? Ele sempre está lá. Então, assim, para mim, o meu medo era isso, era saber que se houvesse a morte, eu nunca mais ia sentir vento. Isso era muito difícil para mim. E eu tive que aprender, por isso que eu digo que a vida virou do avesso, porque eu aprendi que como isso era tão importante para mim, que hoje eu paro. Eu paro numa pracinha e sento no balanço, tem as crianças, eu quero sentir o vento. Eu tô caminhando, tá o sol, eu quero sentir o sol, porque é uma coisa muito simples, mas as pessoas não dão valor para isso. Elas dão valor a coisas materiais, e para mim era só isso. Era só esse o meu medo. Porque é vida, né, Carol? Era Só só olha o esse vento meu é medo, vida. de não sentir o vento. Olha que interessante, gente. E é verdade, quantos de nós hoje não agradecemos, não paramos? Que nem a Carol falou, ela sempre numa pracinha, um balanço, e contempla o vento e sol. E nós, eu me coloco junto. Quando foi a última vez será que nós paramos para agradecer o vento que nós sentimos no nosso rosto? O sol, que muitas vezes, ok, o verão é quente, mas quantas vezes ele nos aquece também, a gente sente aquele calor gostoso. Quem realmente agradece por isso? E isso é vida. Então a Carol, ela não sentiu medo da morte. Olha só que interessante, ela sentiu medo de não sentir o sol e o vento. E faz É, total sentido, Carol. É verdade. Um exemplo, um aprendizado para todos nós. Carol, você sentiu raiva ou se perguntou por que eu? Por que eu recebi esse diagnóstico nessa altura da minha vida? E como você lidou com isso? eu não tive raiva. Eu também nunca perguntei por que comigo, o que eu fiz para merecer isso, né? Ou talvez até o que eu fiz de errado para merecer isso, enfim, mas eu não tive isso, tá? Em nenhum Uhum. momento eu senti, ah, né, de tô pagando por alguma coisa, cometi algum erro e agora tô sendo punida. Não, Não, eu não não teve. senti isso. Mas, infelizmente, pessoas próximas a mim, né, falavam. A gente escuta,
A gente escuta, assim, e eu sempre digo que quando tu encontra uma pessoa e essa pessoa está passando por um processo de tratamento contra o câncer, não diz nada para a pessoa, só abraça. Porque o que tu falar para ela vai ser mais complicado, porque ela está sensível, ela pode estar num momento de raiva, ela pode estar num momento depressivo, então o que tu falar vai ser complicado. Pode ativar mais ainda esse Isso. sentimento. E eu escutei coisas horríveis, que eu acredito que muitas pessoas escutam por aí. Eu escutei, assim, coisas de, sabe, de situações assim, e quando chegar o fim. Eu lembro que uma amiga, que a gente sempre pensa, os amigos estão ali para apoiar. Uhum. Eu lembro de uma amiga que disse bem assim, é importante tu comer bastante agora, porque quando chega o fim não consegue comer. Mas que fim? Meu Deus. Sabe? E assim, eu ouvi do É o meu, silêncio, às vezes é eu bem ouvi melhor, do meu né? antigo dentista, por isso é antigo dentista, que ele disse assim, pois é, né? Ou a pessoa morre do câncer ou morre do tratamento. Meu Deus, gente. É Não. horrível, Sim, ai, desculpa. sabe? É horroroso. E fora que as pessoas falam ainda assim, o cabelo é o pior. Quando tu tá sem, a pessoa diz bem assim, o cabelo cresce, é só cabelo. Aí a gente tem que fazer uma cara de demente, fingir paisagens, aliás, fazer cara de paisagem, fingir demência. Faz o teu, Sim. né? Porque é cabelo, não interessa. E o problema de perder o cabelo, como eu sempre falei, não foi, né? Enfim, é como as outras pessoas te olham. Uhum, É assim, ó, tu certo. recebe o diagnóstico de câncer, teu cabelo cai, tu tá com um lenço na cabeça, todo mundo olha pra ti e diz, quanto tempo aquela Tipo, coitada. decretando, né, Isso, Carol? aí tu pensa assim, quanto tempo a pessoa... Hoje a gente já sabe que algumas clínicas têm, né, uma touca que ela esfria o folículo capilar e isso não dá a queda do cabelo. Então, Uhum. existe alternativas para te não ser taxado. Mas mesmo que tu esteja com cabelo, tu vai ficar com cara de lagartixa verde, todo mundo vai saber que tu tá doente. Tá passando por tratamento, É, né, Carol? Mas tu tá só passando por esse tratamento, né? E tem, é, tem gente que enxerga o fim ali, né? mas Infelizmente, né? Mas segue a dica da Carol. Se você encontrar alguém que esteja passando pelo diagnóstico de câncer, que esteja na jornada, abrace, mas não abrace em fala nada. silêncio, Só né? abraça. E diz Só assim, abraço. estou aqui para qualquer coisa. E Se pronto. precisar, me E é procure. isso. E é isso. Não diz nada, não fala É nada, uma não. ótima dica, Carol. É, Porque às porque vezes, talvez. tudo que tu falar vai ser pior. Que assim, ó, vai melhorar. Te agarra em Deus. Tudo que tu falar. A pessoa não quer ouvir isso. Porque ela tá perguntando, por que eu tenho que passar por isso? Né? Uhum. Eu não me perguntei. Mas tem gente que se pergunta, né, Carol? Porque eu sabia que um dia eu ia passar por isso. Então Eu eu ia não tive comentar esse isso. momento, assim. Uhum. Carol, teve algum ponto nessa tua jornada toda em que você pensou em desistir e não continuar com o tratamento? E daí, nesse momento, tu buscou força da onde para continuar? Eu acho que, assim, não é fácil o tratamento, né? E eu não tive tempo de pensar. Como eu disse, eu descobri o câncer num dia, no outro dia eu já tinha uma equipe toda, e em 15 dias eu estava fazendo a primeira quimioterapia. Eu não Uhum. tive tempo. Tipo assim, pois é, pode ser, vou esperar. Isso não existiu para mim. E eu também agradeço que não existiu esse tempo, né? Embora a quimioterapia foi muito complicada, como eu disse, cada caso é um caso. A minha quimioterapia durava 5 horas, eu ficava 5 horas na medicação, tem todos aqueles efeitos absurdos, assim, sabe? De ânsia, de calafrio, de tudo. Tu É o vivenciou combo. todos. É o combo, né? Na época, que pouco se fala, assim, pouco existe locais onde tu encontra dicas, embora tu vai ter lá o teu médico, que vai dizer, olha, toma essa medicação se tu sentir mal, mas tu quer que alguém que esteja passando por isso, ou que passou, diga, olha, eu fiz assim,
Isso a gente não encontra. Uhum. Então eu lembro que na época eu fui procurar na internet, né? Primeiro que a gente não procura, o diagnóstico tu não lê na internet. A internet vai dizer umas coisas que tu não vai te sentir feliz. Então tu Aham. pula essa parte, então tu acha dicas de coisa, né? E eu encontrei, na época eram 2 blogs, né? E eu achei assim bem interessante porque não se fala muito. Uhum. E tinha dicas bem legais, assim, sabe? Ah, se tá com enjoo pela manhã, então chupa gelo. Coisas Olha que que ninguém interessante. falava. Ou, por exemplo, da mucosite, né? Que é algo que ocorre muito, que dá feridas na boca, na língua, fica grossa. Então, assim, tu não sente sabor de nada, tu não sente gosto de nada, Tu nada, teve tudo nada. isso, Carol? Aham. Eu não tive até as feridas na boca, eu tive no nariz. Eu tive Uhum. mucosite no nariz. Então, meu nariz sangrava toda vez que eu entrava no chuveiro, né? É uma sensação, tô me desmanchando. É Aham. isso. Mas, enfim, né? E aí, da mucosite eram coisas simples, assim, tipo, e até para alguém que venha assistir esse podcast, que naquele dia eu até não falei de dicas assim, que, por exemplo, quando tem a questão de enjoo ou um gosto ruim na boca, dá um gosto metálico, né? Eu brinco que eu tinha um gosto metálico, era um gosto metálico de bergamota podre. Aí, então, assim, através desses blogs, aprendi a fazer. Pega uma água, um pouquinho de sal, faz uma salmoura leve e faz bochecho. Porque além de tudo, tu vai estar protegendo a mucosa da tua boca, e por isso eu não tive a mucosite, eu acredito que foi uma das coisas que Um facilitou, preventivo. e que eu não tinha tanto enjoo. Era uma coisa, porque o enjoo dá em função do gosto que a gente fica na boca também, né? Não estou dizendo que Uhum. o estômago também não aguenta, mas era uma das coisas. Então era uma coisa simples, assim. Nesses blogs ensinavam amarrações de lenço, né? Que às vezes tu pensa, ai meu Deus, vou botar lenço, como é que amarra isso? Porque tu Uhum. nunca passou por isso. Então, como é que eu amarro? Como é que ensina maquiagem? Embora eu tive uma aluna minha que foi na minha casa me ensinar a maquiar, porque não dá pra, né? Não vai sair, como eu disse, com uma cara de lagartixa verde. Então tu pensa, não, então agora eu vou me maquiar. Eu brinco que eu Aham. começava a passar a base daqui, eu não sabia onde terminava a testa, porque me andava com a careca, era um negócio assim. Mas, né, muita coisa. Tipo, eu perdi cílios, eu perdi sobrancelha. Então, para aprender a fazer, né? Tem Uhum. gente que faz aquela que é tipo tatuagem, né? Fugiu a Aham. palavra agora. Permanente. Permanente. Eu não quis fazer. Eu pensei, não, vou rabiscar a minha. Eu Uhum. rabisco até hoje, né? A minha Tá sobrancelha perfeito. é falsa. E não dá pra Ela dizer, é né, Carol? desenhada todos os dias. Todos os dias. São 7 anos que eu desenho a minha sobrancelha. Você deseja de Porque, olhos fechados. porque eu perdi. De olho fechado não dá, eu vou desenhar aqui, né? Mas e eu desenho ela e eu perdi os cílios e a sobrancelha e eles não retornaram. Tá? Hoje eu passei o Uhum. rímel da minha filha, tá? Pra fazer de conta que tem alguma coisa, mas não existe, não tem. Ah, Praticamente não tenho cílios e não tenho sobrancelha. O cabelo retornou, o cabelo voltou. As pessoas comentam, o cabelo voltou crespinho, voltou. Meu cabelo voltou igual. uhum. Tem algo assim que eu gosto de falar, que o folículo capilar branco, porque eu tinha o cabelo branco, pintava, enfim, eu Aham. não voltou branco. Esse não veio. Tem os brancos aí no meio, mas são luzes divinas. Devia. Pronto. Bom, Carol, esse teu humor tu conseguiu manter durante essa jornada muitas vezes? Para os outros, sim, né? Mas Eu é acho que óbvio. todo mundo gostaria de ter feito essa pergunta a ela, né? Para os outros, sim. Para os outros sempre foi assim. Ainda é assim. E a Carol? Para os outros. Para os outros. Mas E a a Carol, a Carol? Carol chora. Carol chora. A Carol chora. A Carol é uma manteiga derretida, né? A Carol chora. A Carol, quando faz a aplicação, que é uma medicação para os ossos, 24 horas depois tem muita dor. A Carol fica em posição
fetal e chora agarrado na gata, tá? Então, assim, é difícil. Eu faço bloqueio hormonal, eu faço uso do tamoxifeno, né? Eu descobri há 2 anos que eu desenvolvi artrite, né? Reumatoide, que estava, enfim, é uma doença autoimune, mas o clique pode ter sido a quimioterapia. Então a Carol chora muito no inverno de dor no corpo, tá? Mas aí a gente respira e pensa assim, vamos lá. Vamos lá. O choro vem, lava a alma e vamos seguir em frente. Eu sou mais forte do que isso. Todas as mulheres, homens, enfim, quando passam pelo câncer, eles descobrem que eles são mais fortes do que eles acreditavam ser. Eu acredito nisso também, Carol. As pessoas que a gente já conheceu, já presenciou e realmente muitas delas relatam isso. Que durante essa jornada eles descobrem realmente o quanto eles foram perseverantes, o quanto a força que estava dentro deles surgiu nessa jornada, né? Nós somos bem mais fortes do que acreditamos ser. Verdade. Carol, qual foi o papel da sua família e amigos nesse seu processo, nessa sua jornada? Bom, é sempre complicado, né? Porque uma boa parte dos amigos se somem. Eles evaporam. Assim, gente que era muito tempo contigo, que eram amigos que se falavam, né? Outros que não eram tão próximos e ficam muito próximos, né? Pessoas assim que às vezes eram mais conhecidos, enfim, e se tornam grandes amigos, de estarem junto, de te apoiarem. Então é complicado. A família, eu tive um apoio muito grande da família do meu pai, exatamente, que é a família que carrega essa carga genética. Então, a família do meu pai sempre fez um apoio muito grande, porque eles passaram por isso, ou estavam passando por isso, ou estavam também em tratamento. Então, a família do meu pai sempre esteve muito presente nisso, mesmo não sendo da mesma cidade, mas por telefone, né, estavam sempre acolhendo, sim, Carol. Tá? E a família da minha mãe sempre foi um pouco distante, então não teve muito isso, assim, né? Esse acolhimento. Talvez eu tento ver dessa maneira que talvez eles também não sabiam o que dizer. É isso aí. Sabe? Então, por isso não ligavam tanto, não, né? Porque eles não sabiam o que dizer. Talvez eles resolveram achar melhor o silêncio, né, Carol? Porque, enfim, vamos dizer, da família da minha mãe, eu era a única que estava passando por isso, né? Porque a família da minha mãe não tem essa carga, ninguém teve câncer, porque é um. Então, eu acho que era isso, assim, não, né? Não tinha essa força. Os amigos, como eu falei, uma boa parte sumiu, outros apareceram. Meu marido foi de grande apoio para mim, né? E, infelizmente, a gente sabe que o câncer de mama causa atritos em casamento, onde uma boa parte de maridos somem, né, abandonam. E o meu marido esteve muito presente, ele estava me dando apoio o tempo todo, né? A minha filha sofreu muito, para ela foi muito difícil. Mas eu acho que uma das coisas que mais me impulsionou é que o meu marido nunca me tratou como doente. Ele nunca me viu como uma pessoa que estava passando por um tratamento. Ele não deixava eu desabar. Ele não aceitava que eu estava me sentindo mal. Ele até me xingava quando eu reclamava que estava mal, porque ele não aceitava. Eu sei que ele chorava sozinho nos cantos. Eu sei que ele Precisava ter uma válvula de escape. Ele ia pedalar e chorava, que no trabalho talvez ele tenha ficado. A pessoa até perde um pouco de paciência, né? Eu sei disso, mas ele nunca me tratou como doente, ele nunca
né, me viu como. E você viveu a Caroline Furtado mesmo. E ele sempre tirava sarro ainda das situações, né? A história do cabelo, eu sei que tem a pergunta depois do cabelo, né? Por aí. Mas pode já. Mas Vamos lá, assim, vamos emendar, vamos conversando. a história do cabelo, quando a primeira quimioterapia, eu disse pro meu médico, não ia cair, não ia cair. Ele disse, mas vai cair. Na segunda quimio, caiu, né? Eu fui tomar banho, normal, e fui lavar aqui. Quando eu fui lavar essa parte aqui, saiu todo, assim, saiu todo esse chumaço aqui. Pencou, descolou, Encostou. descolou, e aí eu comecei a lavar, e aí, aí é o pavor, né? Aí a Sim. gente entra, aí tu quer pentear, aí sai tudo na escova, aí sai tudo no banheiro, horrível. E aí ali foi um Acho que não pouco. tem como não mexer o emocional ali, né, Ali dá Carol? é um pouco complicado. Aí eu lembro que eu me desesperei, porque como caiu toda essa faixa aqui, e Uhum. aqui caiu um pouco, mas eu parecia um poodle mal tosado. Então ficou assim, eram uns dois pulpos aqui, era uma coisa horrorosa. Eu peguei a tesourinha, eu disse, não, vou, né? Cortei, eu lembro que daí à tardinha ele chegou. E quando ele chegou à tardinha, daí eu só tinha uns fiapos, aqui, assim, horrível. Aí porque eu já tinha tosado aqui. Daí ele disse assim, meu precioso, porque foi uma referência ao Sméagol do Senhor dos Anéis, né? Porque eu parecia o Sméagol do Senhor dos Anéis. Ficou só uns fiapos, que, muito lindo, era uma coisa... Aí depois eu Carol, tá cortei. demais. E as etapas em que o cabelo foram Aham. crescendo, é maravilhoso, assim, porque daí eu sempre tinha um apelido, né? Eu fui Milico do quartel, que fui com eu fui cocotinha, né? Que parece uma cocota com aquela penugem logo que tá saindo do ninho. Então eu fui cocotinha, eu fui Milico do quartel. Aí, logo que veio, assim, ele até veio mais crespinho, aí parecia o Calbi Peixoto, era um negócio, né? Vários Aí com... personagens, Aham. Carol. Então foi isso assim, sabe? Foi indo. Então foi. Foi um processo, passou, foi É, dolorido no início, mas depois conseguiu e vamos ir moldando a situação para se sentir melhor, Carol. eu ria da situação, né? Aham. Eu ria. Eu brincava que quando as pessoas dizem assim, pois é, caiu o teu cabelo, eu disse, melhor o cabelo que os dentes, né? Sim. Mas eu perdi os dentes. Carol, Mas eu perdi os dentes também depois. Mas tudo bem, né? Pula essa parte. Carol, qual foi o momento mais difícil dessa jornada toda? Qual foi o momento mais difícil? Desde os 38 até tu finalizar tu ainda tá em tratamento, né? Mas essa primeira parte ali que é mais dolorida, né? E como você superou esse momento? O mais difícil foi com a minha filha. É o mais difícil. Ainda é o mais difícil. Ainda é, Carol. É. A minha filha, na época, tinha 8 anos e foi muito difícil, né? Ela precisou de auxílio de psicólogos, ela chorava muito em casa, ela falava coisas assim que não dá para repetir, que não, né? E ela chorava tanto que ela vomitava, ela tinha crises nervosas, né? Ela teve aquela questão que a gente diz um pouco de regressão, que ela pedia para eu deitar junto a ela e ficar deitada até ela dormir, né? Tinha que estar grudada, era um desespero muito grande. E o que mais doía é que eu sou mãe adotiva e a minha filha chorava muito, dizia que eu não podia morrer porque eu tinha sido a única mãe que quis ela. E já são 7 anos disso, né? Uhum. 7 anos já dessa situação e não tem um dia, nem um dia, desde o dia 28 de março de 2017, que a minha filha não pergunta para mim se eu não vou morrer. Todos os dias, Carol. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Não tem um dia que ela não pergunte isso. Ela já não fala a palavra morrer, né? Porque eu acho que é até mais pesado para ela. E aí Ela faz assim, né? Mãe, tu não vai, né? Ela aponta pro céu, sei lá, né? Enfim, da crença Uhum. dela. Tu não vai, né?
eu tento, do meu jeito debochado, ainda falar pra ela Brincalhona. isso. Eu digo, ai, minha filha, eu não vou a lugar nenhum, porque eu não tenho dinheiro nem pra ir a Veracruz. Então, é assim como eu lido. Mas ela me pergunta todos os dias. E é num horário específico, Carol, ou é aleatório? É aleatório. Pode ser de manhã, de tarde, de noite, mas ela pergunta. Aham, todos os dias. Ela precisa da tua confirmação. Ela perguntou para médicos, para os médicos que cuidam de mim, né? Se até quando eu ia fazendo medicação, como que era o meu tratamento. Ela pesquisou tudo isso. Que bom. Isso é bom para ela também, né? Mas mesmo assim, ela se sente talvez confortável em te perguntar sim, isso. Sempre, sempre. Isso, essa foi a parte mais difícil do tratamento. Tá. A Carol já falou de como foi vendo o cabelo cair, né, Carol? Carol, você lembra de algum momento de esperança ou de mudança de perspectiva durante o seu tratamento? O que te deu mais força durante toda essa jornada? Eu sou teimosa. A teimosia te trouxe, te fortificou. Isso. E é estranho que, como eu falei, antes do câncer, eu era uma pessoa que eu me preocupava demais com os outros. Eu corria para os outros, eu me preocupava com os outros. Não que agora eu não faça isso, entendeu? Mas eu me tornei uma pessoa egoísta depois do câncer. Porque eu entendi que o ser mais importante que existe no mundo sou eu. Eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que fazer coisa para mim. Então, assim, se chega um dia lá, enfim, eu penso assim, ai, que vontade de tomar um café e comer um pão de queijo ali né, enfim, na cafeteria. Eu vou lá e tá tudo bem. Aquele é o meu momento. Então, assim, isso foi uma virada de chave. Aí hoje eu vou ficar sentada aqui lendo 4 páginas de um livro. Eu vou ficar sentada lendo 4 páginas de um livro. Ai, agora eu vou ficar só brincando com o gato. Vou ficar brincando só com o gato, sabe? E isso mudou. Eu comecei a pensar no que era para mim, o que me dava alegria. Porque tu estando bem e alegre, né, Carol? As pessoas que estão à tua volta também só vão ganhar com isso, né? No que dava alegria para mim, assim, o que me sentia bem, sabe? Tá certo. Então, se é ligar uma música, dançar sozinha na sala, tá valendo. Se é cantar desafinado no chuveiro, tá valendo. Carol, como o câncer mudou sua vida de forma positiva? O que você aprendeu sobre si mesma que talvez não tivesse descoberto se não tivesse recebido o diagnóstico de câncer? Eu acho que é isso que eu falei, né? É se colocar em primeiro lugar. Eu aprendi a ser egoísta. É uma palavra muito pesada, mas é que eu não acho nenhuma outra definição, nenhuma outra para substituir. E eu aprendi a ter o meu tempo. E esse meu tempo, nem todo mundo entende. Nem todo amigo, toda pessoa vai entender que me manda uma mensagem e que eu levo um tempo para responder. Ou que me convida para alguma coisa e simplesmente digo, eu não quero ir. Ah, mas por que você não quer? Porque eu não quero. Sabe? Então, é isso. Eu aprendi a dizer não. Ah, não quero. Ah, vou fazer. Vamos sair, vamos comer tal coisa, vamos. Não, não quero, não gosto disso. Isso aí foi uma coisa que eu aprendi depois do câncer. E quantas pessoas, né, Carol, não conseguem dizer não? Em virtude de não conseguir se colocar em primeiro lugar. Em achar que precisa dizer sim para que as outras pessoas estejam bem e felizes. E como vocês se encontram? É que as pessoas se preocupam com a opinião dos outros. Entendeu? O que vão achar se segue o que os outros vão pensar? O que os outros vão pensar se me verem sentada na calçada, pegando sol e sentindo vento? né? E daí? E daí, né, Carol? Ai, tá. Vamos ver aqui. Carol, como a espiritualidade, fé ou crenças influenciaram sua trajetória durante o tratamento? Nós, o Viver Além do Câncer, nós acreditamos
que o Divino Criador ele é um só. As fontes são várias e seja ela da maneira como cada uma vê, sente ou imagina. Como esse pilar da tua vida, que seja da maneira que tu sinta ou vê, te influenciaram e te ajudaram nessa jornada? Eu agradeço a todas as pessoas que oraram, rezaram, enfim, né, para o meu para me restabelecer, para eu estar bem e continuo orando até hoje porque eu permaneço em tratamento. Então eu agradeço isso. Para mim, religião e fé é aquilo que acalma o teu coração, aquilo que a pessoa, né? Então eu agradeço mesmo, mas eu não tenho isso, né? E às vezes até foi difícil, porque eu ouvia coisas do tipo que eu estava passando, né? Talvez pelo câncer, exatamente por não ter nenhuma religião. Eu acredito na ciência, né? Eu acredito em átomos, eu acredito, é isso. E sempre foi muito difícil, assim, e é difícil às vezes para as outras pessoas. Eu sou ateia, mas é como eu disse, eu acho que é válido o pensamento positivo que as outras pessoas tinham para mim, né? Uhum. A minha mãe ora até, né, todos os dias. A minha mãe é devota da Nossa Senhora Aparecida, então eu agradeço isso. A minha filha também ora. E eu sei de amigos que colocam o meu nome nas orações. E eu me sinto privilegiada disso, mas eu não me agarrei a isso. E, e hoje eu penso assim, cada pessoa, né, vai ter um momento, vai sentir, às vezes, vai se agarrar a Deus, enfim, ou outras crenças, mas é muito complicado, porque ao mesmo quando tu tá com câncer, tu tem fases. Então, essas fases fazem com que muitas vezes tu te pergunte, tu fale com essa tua fé, essa tua crença, o porquê tá passando por isso, Uhum. né? E aí, às vezes, se sente culpada, às vezes culpa isso, o que acredita, né? Ah, eu mereço, eu tô passando por. Eu não tive, como eu disse, eu não tive a raiva, eu não tive isso, porque eu não tenho Neutra. essa parte. Como eu me apego a questões do universo, por isso eu falei do sol ser importante para mim, por isso eu falei do vento, por isso eu falei das pequenas coisas, entendeu? Daquele momento em que eu vejo o ronronar do meu gato, né? Do momento em que o meu cachorro está brincando comigo, do momento em que a minha filha vem e me abraça. Isso para mim é a minha fé. É a tua fé, a tua É. espiritualidade. É o se Uhum. sentir bem. Isso. Seja com a filha, com o gato, com o vento, com o sol, né, Carol? É É o isso aí. sentir. Uhum. É isso aí. É o que te faz bem. É comer um mousse de maracujá. Que é uma delícia mesmo. Eu brincava que o mousse de maracujá era, meu Deus, ai que horror. Mas é, assim, que é uma coisa que eu adoro, então. Ai, tá. Carol, se você pudesse voltar o tempo e conversar com a pessoa que você era antes do câncer, o que hoje você diria para a Caroline de 38 anos? Primeiro eu pegava um chinelo havaiano e batia nela de frente e verso. Eu ia bater nela de Ela frente. já ia virar a Caroline com 38 anos do avesso. Já ia dar, nossa, já ia dar uns puxões dos cabelos, já ia, né, ia xingar, ia dizer boca aberta, o que tu tá fazendo com a tua vida, Aham. É isso que eu né? faria primeiramente com É, ela. com ela. Eu ia dizer, ai, o que que tu tá fazendo? Presta atenção em ti, vai te cuidar, vai te alimentar corretamente. Alimentação, hoje eu penso assim, no meu tratamento, eu julgo 50% da alimentação, né? A De gente uma também acha preocupação. importante isso. De uma preocupação. Claro, não estou dizendo que tu tem que ser toda, aqueles óbvio que de vez em quando vai no Vai, Mac, claro, sabe? concordo. Mas eu acho que tu ter isso em mente, tu ter uma reeducação alimentar,
Tu saber que o teu prato tem que ser colorido, sabe? Que é isso. Até essa semana eu estava lendo, não vou lembrar agora, porque eu trabalho com livros hoje, né? Embora como professora de biologia, como bióloga, em função que eu tive um esvaziamento axilar e afetou o meu sistema linfático do braço direito, eu não voltei para a sala de aula, então eu trabalho em biblioteca, tem uma delimitação. Eu trabalho em biblioteca e é a minha vida, assim, porque eu sempre gostei de livros, né? Então eu estava lendo essa semana, não me lembro o que disse assim, uh, era um trechinho lá de um livro, eu acho que era o livro Vou Te Receitar um Gato, que é o que eu estou lendo no momento. E, é um livro que fala das pessoas que têm que rever os conceitos da vida. Que Tá? interessante. É um autor japonês, por isso que eu não vou saber dizer o nome. E aí tem um trecho que ele diz assim: como que você cuida do seu corpo? Se você se encontrasse como criança, se eu me encontrasse eu mesmo, mas como criança, o que eu vou oferecer para essa criança comer? Verdade, né, Carol? O que eu vou oferecer para essa criança comer? E é isso. O que eu vou oferecer para o meu corpo? Você vai colocar pra dentro de ti, né, Isso. Carol? Eu estava lendo essa semana agora, né? O Desse quanto é livro. importante, mas as pessoas não pensam nisso, né? Que a gente tá botando pra dentro do nosso Se eu fosse corpo, da criança, nossa se eu máquina, estivesse né? cuidando de uma criança e essa criança fosse eu, o que Aham. eu vou oferecer para ela comer? E faça bem pra ela, né? É. Que interessante. E aí foi uma coisa assim que eu repensei, eu digo, ó, né? Carol, todas as mulheres incríveis que aqui passamos, nós demos um tema de casa. Uhum. Então, eu gostaria, Carol, se fosse possível, em algum momento do teu dia, da tua semana ou do teu mês, eu gostaria que a Caroline, que hoje tem 46? 46, 46, 16 para 17. que hoje a Caroline, com 46 anos, escrevesse uma carta para a Caroline de 56 anos. Mas essa carta vai ter que ser escrita o que a Caroline deseja para a Caroline até os 56 anos. E essa carta vai ser lacrada e guardada e somente aberta no seu aniversário de 56 anos. Tá, É eu possível? já estava pensando nessa. Porque como a gente havia falado antes, eu Aham. já vinha pensando assim, alguns tópicos que eu gostaria de escrever, enfim, Isso, para a no Caroline momento, para daqui a 10 anos. daqui a Tá? 10 anos, tu poder Isso abrir essa carta. foi semelhante à medicação que eu uso, que é o tamoxifeno, né? Uhum. E o meu protocolo é 10 anos de tamoxifeno. Algumas mulheres são 5 anos, o meu é 10 anos. E eu determinei, inclusive conversando com o médico, que eu iria começar dia 1º de janeiro de 2018, que foi quando eu comecei, e vai finalizar em 1º de janeiro de 2028. São 10 anos, né? Então, foi uma coisa que eu determinei. Eu digo, já que é 10, vamos ter uma data para. Aham. E daí nós temos mais uma carta Mais uma também no carta agora. futuro. E, enfim, vou escrever sim, vou. Escreve, Carol, que bom. A gente fica muito feliz, além do câncer, de fazer parte dessa jornada da Caroline Furtado. Carol, qual o próximo capítulo da sua vida? O que te motiva hoje a seguir em frente? Como eu falei, eu trabalho com livros, eu gosto disso, né? Eu trabalho com adolescentes, eu gosto desse agito todo. Eu faço teatro, que teatro, na verdade, quando eu digo, eu sou contadora de histórias, né? Eu conto histórias através de fantoche, através de ursinhos. Eu tive que me reinventar, eu tive que redescobrir uma nova Carolina. E nesse trajeto todo que foi pós-câncer, eu descobri muitas coisas que eu não sabia, né?
Lembro de ter comentado até a questão da bicicleta, né? Que eu não comentei agora. Verdade. Eu não sabia andar de bicicleta, né? Eu tinha tentado quando era criança, mas é com a bicicleta dos primos, daí tu cai um tombo, daí os primos já te xingam, daí tu desiste. E, enfim, e durante o tratamento eu fiz a primeira quimio numa quinta-feira e no sábado meu marido me presenteou com a bicicleta, né? E foi uma coisa muito legal, assim, porque era uma coisa nova. E eu acho que quando tu está passando por um tratamento, tu tem que ter algo novo para aprender. Ah, sei lá, tenta aprender uns pontos de crochê, de tricô, de coisas que te fazem exatamente sair do contexto do câncer. Ou andar de bicicleta. Pensar completamente fora da caixinha, né? E foi isso. Eu aprendi a andar de bicicleta com 38 anos. Eu ganhei a bicicleta no sábado, eu fui para uma ciclovia. Meu marido segurava igual criança, assim, sabe? Aquela coisa que tu faz, eu não tinha rodinha, porque no meu tamanho não ia ter rodinha, né? E aprendi. E foi uma coisa que eu aprendi a gostar, né? E aí juntava o vento, né? Que a minha preocupação era o vento, e daí pedalar sem cabelo é um negócio, né? Ótimo. Pega aquele vento nas orelhas. Então eu pedalava careca, era uma coisa assim que, né? Hoje eu vejo assim, eu aprendi a valorizar coisas simples. Nunca não valorizava antes. Mas hoje são coisas pequenas e eu não me estresso com algumas coisas que eu me estressava antigamente, sabe? Coisas que deixavam a gente preocupada. Ah, como é que eu vou resolver isso? Ai, fulano hoje não estava bem, fulano me xingou, fulano não me respondeu, né? E pronto. E eu acho que foi isso, assim, eu aprendi a dar valor e eu aprendi a estar presente com as pessoas que estavam presentes comigo. Que legal. Que Sabe? legal. E esse estar presente, às vezes é só mandar uma figurinha no WhatsApp. Mas é tipo assim, tô aqui. Tô aqui. Né? Tô aqui. É isso. Eu Lembrei aprendi. de você. Eu aprendi isso. Não Aquelas precisa pessoas. escrever um textão, né? Não, nem precisa às vezes estar com a pessoa o tempo todo, né? Porque às vezes as pessoas estão passando por inúmeros outros problemas, não seja só o câncer, vamos dizer assim, né? Tem Então, outros diagnósticos, né? Outras situações. E outras coisas, e Claro. problema de família, problema de dinheiro, problema. Mas assim, ainda tudo você bem assim, olha, eu tô aqui. Se tu quer sentar do meu lado e não falar uma palavra, tô aqui. Eu vou sentar do teu lado e nós não vamos falar nada. E tem pessoas que só precisam disso, né, E Carol? tá tudo bem, sabe? Então, eu acho que isso aí eu aprendi. Entendeu? É. Carol, nós o Viver Além do Câncer, a gente tem uma premissa muito assim. A gente acredita muito que a doença, ela pode vir para transformar, despertar e recomeçar uma nova vida. Concorda com isso? Sim. Tu acha que faz sentido para ti também? Tu te transformou nessa jornada? Eu acho que o câncer foi para saculejar, entendeu? Eu sabia que eu ia ter um dia, né? Mas eu estava fazendo tudo errado. E por isso porque assim, o fato de ter geneticamente né, vamos dizer, esse erro genético, o fato de ter esse erro genético, não quer dizer que eu teria câncer. Tá? Isso é uma coisa certa. Mas o que eu fiz com a minha vida para que esses cromossomos sofressem mutações e se transformasse num tumor que ia, né, células despertassem. isso, que ia passar por mitoses e ia transformar em câncer. Tá? Então é como eu fiz esse processo. E isso é uma coisa complicada, assim, porque até conversando com um médico, né, de uma palestra que ele teve, e que existe uma pesquisa que fala que os nossos cromossomos têm uma camada protetora, que é o telômero, né, tem um livro que fala sobre isso, alongando os telômeros, não vou lembrar o nome do autor agora,
que, que diz isso, que a gente pode ter uma carga genética para várias coisas. Não necessariamente só para o câncer, pode ser para diabetes, pode ser para hipertensão, pode, né, pra todas N as doenças. doenças. Mas é como tu cuida do teu cromossomo, que ele vai desenvolver essa doença ou não. E aí está muito associado à alimentação, ao sedentarismo, né, e ao estresse. Modo emocional. Porque o emocional é o que Às vezes muitas. tá gritando, né, Carol? O emocional é o complicado, é o que pode modificar uma célula. E a gente às vezes tá com o copo cheio, tampando, a água entrando, derramando, e nós tampando, emocional gritando, e uma hora o corpo vai responder. Ele Né, dava Carol? sinais. Ele dava Meu sinais. corpo dava sinais, como de várias pessoas, o corpo dá sinais. E é aquele sinal que é que nem tu disse, né, Carol, que tu repetiu várias vezes. Daqui a pouco é simplesmente a doença na vida para te mostrar que tu tem que te botar em primeiro lugar. Isso. Né? E quando as pessoas começam a entender isso, eu acho que tudo começa a se tornar um pouco mais leve na jornada, né, Carol? Eu admito que continuo com alguns erros Aham. graves, né? Que dá para ser revisto, digamos assim. Assim, a questão da atividade física, isso não fecha muito com a minha pessoa, entendeu? Aham. Eu faço caminhada, mas eu sei que eu deveria fazer mais. Eu deveria fazer uma musculação exatamente em função de uma da osteoporose degenerativa, que é em função da radioterapia, que eu tive o maior protocolo de rádio, né? Eu fiz 38 rádios. Então, isso foi muito difícil, então os meus ossos sofrem com isso. Então, eu deveria ainda pensar. Mas aí a gente sempre está naquela, eu não tenho tempo, por isso que eu digo, eu continuo cometendo alguns errinhos. E eu Você já tá sei conseguindo disso. rever e já sabe, já consegue Sim, a ver minha isso, né, filha Carol? hoje, inclusive, disse: Tu vai para academia agora comigo, né? Porque ela briga. Parabéns pra ele. Porque ela briga comigo. Ela disse: Tu vai para academia comigo? Eu digo: Tá, vou ver Não, e sim. aquilo, né, Carol, vai começar talvez 2 vezes por semana. É, Né? Ao iniciar uma essa semana, na próxima 2 vezes e 2 vezes por semana ainda, para quem realmente não tem o hábito, tá tudo certo. Tem gente realmente que não gosta de fazer. Mas para criar esse hábito, eu não sou muito assim. Então, ou procurar algum exercício que tu te identifique e goste mais. na verdade, até no meio do tratamento, a minha prima me presenteou com um cachorro exatamente para poder caminhar com o cachorro. Ah, é verdade. Ela me deu o cachorro e disse: Não, agora vou te dar um cachorro porque tu é obrigado a levar o cachorro a passear. Gente, como essa gravação ela tá sendo refeita pela segunda vez, e eu tava pensando aqui, você Na história do cachorro. na história do filme, na verdade. Que ela contava do filme que tinha um nome, daí eu não conseguia associar o quê? Agora você tem que contar um pouquinho disso, Carol. Do cachorro. Do cachorro. Que eu acho que isso pode servir de incentivo para as outras pessoas também. A do cachorro eu brinco. Foi meu presente grego, né? Bom, assim, durante o tratamento, que, como eu disse, eu não tinha tempo para mim antes do câncer. Eu corria para todo mundo, eu assistia filme que os outros gostavam, eu olhava série que os outros gostavam. Eu não dizia, isso aqui eu acho que eu quero. Não tinha isso. E aí, durante foram 6 meses de quimioterapia, e aí na metade ali da quimioterapia eu tive uma pneumonia, né? Acho que como a minha quimio começou em abril, foi em junho, por ali eu tive uma pneumonia. Foi bem complicado, porque a imunidade cai muito, é bem difícil, assim. E o meu médico optou, então, tentar o tratamento em casa, porque no hospital, às vezes, tu acaba até contraindo mais doenças do que tentar tratar em casa, né? E aí eu fiquei em casa em isolamento de 10 dias. Em isolamento mesmo. Assim, a minha casa a limpeza era feita com álcool. Nem tinha pandemia na época e eu já usava máscara, porque o negócio foi bem sério. E, e aí, nessa função tava eu lá, né? Porque quando a gente tá fazendo tratamento, a gente não tem vontade de ler, não tem, né? Tua cabeça não pensa nada, né? Aí tu tá lá, e ainda em isolamento, né? Num Sim. quarto isolado da tua família.
porque não dá, minha filha não podia nem chegar em mim para me dar um beijo, meu marido também não podia. Então, e aí meu marido trabalhava no hospital, era mais complicado ainda, porque podia vir com vírus, com bactérias, né? Então eu lá em isolamento, eu com aquele controle, assim, no segundo dia do isolamento, clicando, não achava nada na TV. Aí tava passando uma série, tava na terceira temporada a série, que era a série Game of Thrones. A série é tão famosa que tava no Enem domingo. E aí tava passando Game of Thrones, eu nunca tinha assistido. Tinha alguns comentários dos alunos, né? Porque quando eu dava aula, os alunos comentavam, e estava passando a rede de streaming, então estava passando a terceira temporada, estava fazendo uma maratona direto, desde a primeira até a quinta temporada, porque iria iniciar a sexta temporada, né? Era um episódio por domingo. E aí eu comecei a assistir, fui assistindo aquele dia, aquela tarde, entrei madrugada e enlouqueci, gente. Como, né, eu tenho déficit de atenção, a gente tem um hiperfoco. Então, o meu hiperfoco virou Game of Thrones. Eu não tinha nada para fazer. 10 dias de isolamento. Gente, eu li tudo na internet, eu pesquisei todos os personagens, eu maratonei direto. Como eu não tinha visto a primeira e a segunda, que eu já tinha passado, liguei para um amigo, pedi para baixar no pendrive. Eu preciso assistir como é que. Então, assim, ó, eu catei livros, eu enlouqueci. Mesmo. Foi uma coisa. Mas aquilo ali foi uma coisa legal. Sim, foi porque eu tinha um objetivo. Eu tinha algo para passar aqueles 10 dias, né? E foi bem interessante, assim. E aí, quando finalizou, né, os 10 dias, que eu voltei para consulta, o médico me perguntou: o que tu fez nesses 10 dias? Né? Aí eu falei pro médico, eu assisti Game of Thrones, eu maratonei Game of Thrones. O meu médico também assistia. Aí nós começamos a falar, né? Até hoje a gente fala isso. E foi uma coisa muito interessante, só que eu sabia que eu estava entrando a sexta temporada na época, eu sabia que teriam mais temporadas. É uma brincadeira que eu falo sempre para ele, né? Que eu disse para ele, eu digo, olha, tu tem que me manter viva até o último episódio. Eu tenho que ficar viva até o último episódio. Quando eu me operei, como eu disse, a família do meu pai, né? A minha prima, ela veio de Porto Alegre e ela me trouxe. Eu estava ainda com. Tinha tirado o dreno, tava. É uma função horrível, ó, que a gente opera, fica com dreno, como o meu braço teve esvaziamento, foi bem complicado. E aí ela me trouxe o Jon Snow, que é o meu cachorro, né? É o nome do personagem de Game of Thrones. Quando ela trouxe o Jon para mim, eu sempre digo assim, foi uma declaração maravilhosa que a família fez para mim, né? Foi ela, meu tio, a minha madrinha, a minha prima, as duas primas, todas elas vieram e trouxeram o Jon de presente. Ele é um Spitz alemão, né? E ele é o que a gente chama fora do padrão, porque as pessoas conhecem o Spitz alemão Lulu da Pomerânia. O meu é um Spitz alemão Wolf, ele é gigante. E quando ela me entregou o Jon, ela disse uma frase linda para mim, assim. Ela me entregou ele e disse: olha, Carol, nós nos reunimos e decidimos te dar de presente. Ele veio com o nome de King Kong, porque já era gigante mesmo, preto. Falei assim: nós estamos te dando King Kong porque dentre os Spitz alemão ele tem um erro genético e por isso ele vai crescer muito. E um erro genético tu também tem. E o Jon estava com 3 meses na época, então faz parte da raça ter uma queda de pelo e depois é que eles ficam peludo, né? Então ele estava pelado. E aí ela disse, e ele é forte como tu, né? No caso, ai, desculpa, peguei aqui. Não, como eu. Ele é forte como tu. E o cabelo dele vai crescer ao mesmo tempo que vai crescer o teu. Então, esse é o meu Jon, né? O meu Jon é... Declaração, né, Carol? Ele tem o nome de Jon Snow exatamente porque ele é pretinho, assim, ele é muito peludo.
quem conhece a série, ele é igual o casaco que o Jon Snow usava, né? Aham. Na Patrulha da Noite. Então, o Jon, ele é o meu presente, assim. Ele é muito mais presente para minha filha, porque a minha filha se agarrou profundamente nele. Como ela passava por toda essa situação, eles têm uma ligação. E eu sempre digo que quando a gente está passando por uma situação assim, alimentação, atividade física, amigos, mas também é importante a gente ter um bichinho. E olha o quanto foi É, bom e importante para essa tua jornada, né, Carol? isso. O John foi extremamente importante para minha filha, né? Aquele dia eu não falei, mas a minha gata Shakira Cristina, pode rir do nome. Aí, a minha gata Shakira Cristina, ela é o meu pedacinho, assim. Ela ficou todas as vezes em que eu chorei, todas as minhas quimioterapias, todas as minhas rádios, ela estava Do teu coladinha lado. ali comigo. Ela tem sarcoma ósseo, né? Que é um câncer ósseo. Então, nós nos apoiamos. Vocês duas presentes. É, Ai, Carol, que história. Que história maravilhosa, né, é gente? uma história doida de bichinhos, Ai, né? Carol, Porque eles dão um amor é e um amor sincero, eu eles digo, só né? querem amor de Eles volta. só querem amor e cuidado, né? É. Só isso que eles querem. E aí eu tinha que cuidar, entendeu? Eu tinha um objetivo, eu tinha que cuidar dos bichos, Sim. né? Aquilo Tu te agarrou também me aquilo, né? obrigava, eu era obrigada a sair de casa, a caminhar com o John, eu tinha que passear com ele, eu tinha, sabe? Então isso Te aí fortificou. me motivou nesse sentido. Ai, que maravilha. Carol, agora eu vou te convidar então a deixar uma mensagem para essas mulheres, que eu espero que sejam muitas que vão chegar nessa live, porque ela vai estar gravada no YouTube amanhã. A partir do meio-dia ela vai estar disponível. Uma mensagem para essas mulheres que hoje talvez receberam há pouco tempo o diagnóstico de câncer, ou estejam já na metade da jornada, ou até mesmo já tenham superado. Qual a tua mensagem para elas, Carol? É difícil, vai ter momentos que a gente se sente sozinha, mas acredite em você. Acredite que você vai superar isso. Mesmo que acredite que é um dia depois do outro. É sempre um dia depois do outro. O medo, ele vai existir. Ele tá lá, ele tá presente com a gente. Mas é um dia depois do outro. E depois de uma tempestade, sempre o sol volta a nascer. Ele volta a brilhar, né? E vou parafraseando também outro livro, né? Que é Os Sete Maridos da Evelyn Hugo, tem uma frase que eu acho que vale muito depois dessa situação, que a personagem diz que não lamenta as coisas da vida. Aliás, ela pode lamentar as coisas da vida, mas nunca se arrepender. Então não se arrependa de nada do que fez, do que aconteceu. Vire a página. A partir de agora, pense, ficou, foi passado. Já diz, né? Passado é passado. Então, segue. O câncer não é uma sentença. Ele não é uma sentença de nada. Ele é uma doença que pode ser tratada e que a pessoa com certeza tem mais força do que ela acredita ser. Não desista do tratamento, tá? Hoje a medicina está muito avançada, não desista. Mesmo que pareça difícil, que tem dias que você pensa, eu não vou aguentar mais, não desista, tá? Eu estou há 7 anos aqui, eu sigo fazendo medicações, eu sigo fazendo aplicações, tomando remédio e tem muito tempo para eu continuar sentindo o vento. É isso mesmo, Carol. E por aqui nós vamos ficando com o episódio 8. O episódio esse que vem uma ramificação do nosso projeto Outubro Rosa, Outubro por Você.
Mas eu aqui, sentada, escutando a Caroline, eu lembro de uma frase muito forte que ela falou na gravação passada, que ela se olhava no espelho e falava de uma frase. Ai, é Uma frase verdade. essa que também faz parte da série. E eu gostaria de coração, Carol, que tu encerrasse esse episódio Isso, com é essa aquele dia frase. nós falamos, pois é, no acompanhar essa série tem uma personagem, a série Game of Thrones tem uma personagem que é a Arya Stark, e que eu me apeguei muito a essa personagem. E quando a gente falou de medo, né? Então tem cenas, tem várias cenas, e isso eu uso até hoje. Quando tem o que você falaria para a morte? Hoje não. Hoje não. Então, essa personagem, essa frase ficou para mim. Eu uso isso. Tem dias que eu acordo, que eu tô com dor, que eu tô cansada, que o meu corpo, enfim, até durante o tratamento com a química, né? Caiu o cabelo, depois com a rádio, eu tive esofagite, eu tive N problemas. Eu ia para o espelho, respirava fundo, passava um batom vermelho e dizia: hoje não. E eu acho que é isso. Eu acho que cada dia, como eu falei, é um dia e eu sigo usando a frase essa. Hoje não. E essa frase que faça parte do dia que vocês talvez não estejam tão bem, talvez estejam com mais desafios, mais sofrimento, talvez esteja sendo mais complexo. Se olhem no espelho e digam essa frase a si mesmo. É. Carol, quero te agradecer de coração de novo por fazer parte desse projeto conosco. E, gente, eu vou compartilhar aqui, né? Carol foi minha prof, né, Carol? Há 26 anos atrás. Olha só, tá na flor da idade essa mulher, né? Com esse sorrisão, com esse humor. Sim, gente, ela foi um pedacinho da minha história lá atrás também. Eu lá com meus 14, 15 anos, e ela sempre trouxe esse olhar, esse sorrisão no rosto. Essa harmonia, esse acolhimento, esse bom humor. Mesmo quando ela chamava a nossa atenção em sala de aula, ela não conseguia Eu queria brincar. deixar esse humor maravilhoso dela de lado. Carol, eu espero que Deus sempre te conceda essa tua alegria, esse teu humor que faça parte todos os dias da tua vida e que o sol sempre te aqueça e o vento também sempre faça parte da tua vida todos os dias. E por aqui ficamos com o nosso episódio 8, com essa construção deste momento, então, e a Carol encerra este ano o nosso episódio 8 do Viver Além do Câncer, Outubro Rosa, Outubro por Você.